adultos. Lição 2: O novo nascimento. Maravilha, nós estamos na segunda lição, que vai falar hoje sobre o novo nascimento. Então, a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo é denominada pela Bíblia como novo nascimento. Então, regeneração, novo nascimento, são duas palavras que têm o mesmo sentido de ser, regeneração e novo nascimento. E é justamente nessa conversa aqui de Jesus e Nicodemos, porque Nicodemos ele era doutor da lei, que se revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. E nós temos uma doutrina, que são ensinamentos referente ao novo nascimento. E essa obra de regeneração, ela pode ser designada em 3 aspectos. Primeiro, transformação de vida. E essa transformação de vida, ela não se dá, aliás, de fora para dentro. Ela se dá de dentro para fora. Não tem como essa obra de regeneração se dar de fora para dentro. Por quê? Porque o que a religião ela tem como prioridade é apenas encobrir os pecados humanos, mas o evangelho é diferente da religião. Enquanto a religião ela cobre o pecado humano, o evangelho ele nos ensina a tratar o pecado, os nossos pecados. Só o evangelho nos ensina a tratar os nossos pecados. Então, essa é a primeira característica aí da obra da regeneração. E o segundo ponto é o nascimento espiritual. Nascimento espiritual. E em terceiro, recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. O que é essa recriação? É recriar. Nós fomos criados por Deus, mas como a nossa natureza ela é uma natureza herdada de Adão, por causa da desobediência de Adão, lá no Éden, nós herdamos essa natureza pecaminosa. E ela não é um vírus, na verdade, porque se fosse um vírus, ela poderia até ser com vacinas, a gente poderia sanar essa dificuldade aí. Mas ela já nasceu, ela veio embutido nesse bojo aí do pecado, quando Adão ele desobedece a Deus e ele é afastado lá do Éden. E o afastamento, essa morte que ele disse, você comerá de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque do dia que você comer, você vai morrer. E a morte aqui, a pior morte, eu sempre digo aqui, é o afastamento, porque eles foram afastados do Éden. Eles foram deixados, eles mesmos tomaram essa atitude. E por essa atitude a humanidade herdou, então, esse pecado original, como nós bem conhecemos. Então, nesta lição aqui, nós estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. Ela não é uma obra humana, não tem como, nenhum ser humano, nenhuma liderança religiosa ou representativa que tenha autoridade de realizar essa magnífica obra, a obra de regeneração. No demais, o que a gente pode entender é que as pessoas indicam algumas receitas religiosas, alguns caminhos religiosos a ser traçados, e você cumprindo esse caminho, só aparentemente você está enganando a sua mente. Mas a obra da regeneração, ela é uma obra completa e o autor dessa obra é o Espírito Santo. Então, nós lemos aqui o Evangelho de João, no capítulo de número 3, essa conversa de Jesus com Nicodemos, e se a gente analisar essa conversa, nós poderemos compreender a realidade do novo nascimento.
percebemos a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui a harmonia da Trindade trabalhando em todos os aspectos da vida humana, desde da criação de todas as coisas, como também a criação e a formação do ser humano, e também aqui nos amparando, né? Deus e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, Deus trabalhando por meio do Espírito Santo. E é sempre bom ressaltarmos que o Espírito Santo aqui é uma pessoa. Ele não é uma energia, como alguns sugerem, mas ele é uma pessoa e é considerada a terceira pessoa da Trindade. Portanto, Deus aqui, ele realiza essa obra de regeneração com a ajuda do Espírito Santo, né? Corroborando com o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui essa harmonia perfeita de Deus, o Espírito Santo, em Jesus também, porque nós temos que, para que a gente seja regenerado, para que a gente tenha um processo de novo nascimento, é necessário crermos também em Jesus Cristo. Então, essa obra aqui, ela é extraordinariamente uma obra, né, sem sombra de dúvidas ou contestações. A maior obra de Deus na vida de um pecador é a obra de regeneração. A maior obra de Deus na vida de um pecador não é por ele ser um bom filho, ele receber de Deus bênçãos materiais. Essa não é a maior obra, né? Porque as pessoas, elas acham que são experts, né? Eu vou dar isso para Deus e Deus ele vai me dar isso. Isso aí é uma lei da retribuição. Isso aí não precisa você ser cristão para você entender que se você doar, você vai receber também. O que vale aqui é o espírito daquilo que nós estamos, como nós estamos doando, com que espírito estamos doando, com que sentimento nós estamos realizando, que a gente faz o que faz, qual é o sentimento, qual é a motivação. Então, não é por esses meios, nem esses viés que nós somos regenerados. Recebemos de Deus essa grande e extraordinária obra em nossa vida, de transformação. Ainda que o mundo olhe para você, para mim, e diga assim, olha, você fazia isso, você fazia aquilo, você ia para o bar, você ia lá para os bailão da vida, e agora você está aí todo, né, na igreja, está com essas vestes, aí deixou o cabelo, a mulher deixa o cabelo crescer, e troca as vestes, já não anda mais, né, na sensualidade do mundo. Os homens já não falam mais palavrão, não falam mais em gíria, e agora você está dando uma de crentinho aí. Realmente o mundo ele vai nos odiar sempre, mas o que importa é que quando nós recebemos essa obra da regeneração, essa transformação, e ela não se dá da noite para o dia. É bem importante dizermos aqui que a obra de regeneração é como se fosse uma construção, assim como a salvação é uma construção, não é levantar a mão e já estou salvo, não. Existem algumas coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, observar a Escritura, examinar a Escritura. Nós temos que, através da obra da regeneração, a gente aprende a orar cada dia, que nós não sabemos orar. Os próprios discípulos, eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos. Por quê? Porque a oração deles era uma oração muito tribalista, ainda era reflexo dos comportamentos dos hebreus que eram guiados por Moisés. Então essa lei aí, né, as leis dadas por Moisés, porque eles estavam ainda na primitividade da fé deles, e foi importante que Deus, através de Moisés, que era um legislador, e eu digo aqui até mais, ele era um magistrado, porque ele criou leis, né? Quem cria leis são magistrados, né? São pessoas que têm esse conhecimento, e ele teve esse conhecimento de Deus. Deus orientou Moisés. Por que ele deu a lei para o povo? Porque o povo, eles eram escravos, um povo escravo, eles não tinham educação, por exemplo. Se você pegar os livros do Antigo Testamento e ler o Pentateuco, né? Gênesis, né? Você vai ver a forma crescente, né, da humanidade, né? O crescimento da fé e o crescimento da mentalidade deles. Eles eram
Se você vê as coisas horríveis que eles praticavam, né? Por exemplo, eles tinham relações sexuais com a própria família, pai com filha, filho com irmã. Então essas coisas, com animais. Então eles eram totalmente mal educados. Aí a lei foi para quê? Para orientar eles. Por que a lei foi importante, a lei, para orientar eles? Porque eles não eram nação. E Deus tinha um projeto deles como nação. Deus tinha esse projeto para esse povo escravo, e ele poderia escolher todos os povos da terra, né, com as suas majestades, né, porque eles tinham reis, e o único povo que era um povo que era escravo e passou 430 anos na escravidão foi o povo hebreu. E por que é hebreu? Porque hebreu, a palavra hebreu quer dizer o que caminha. Eles foram um povo que foram nômades, né? Foram um povo que sempre a história deles era caminhar, sair de uma cidade para outra, né? Depois que eles saíram do Egito, principalmente no Egito, tiveram que caminhar muito. A palavra hebreu quer dizer o que caminha. Aí depois os hebreus eles passam por dois processos. O segundo processo, eles se tornam israelitas. Eles eram agora pessoas que tinham uma consciência, né? Cresceram em consciência e cultura a ponto de Deus fazer deles uma nação. E os israelitas eram essas pessoas conscientes que trabalhavam, que lutavam, que guerreavam para conquistar terras. Eles invadiam, né, outras nações, assim, aquelas nações que representava para eles assim um perigo, e eles aprenderam a se defender dessas nações, a conquistar terras. Então eles foram chamados de israelitas, porque eles se tornaram agora essa nação. E depois, o terceiro processo é o processo que nós conhecemos hoje como judeus. E existem lá em Israel, Jerusalém, os judeus israelitas, chamados judeus israelitas, né? Os israelitas, e hoje eles passaram pelo processo de hebreus, escravos, os que caminham, como israelitas e como judeus, que é o povo que nós conhecemos hoje. Então eles passaram por todos esses processos. E esses processos foi trazendo uma consciência de crescimento, como eu disse aqui, o novo nascimento, a regeneração, ela é uma construção, assim como a gente aceita o Evangelho. Então, a gente é regenerado, é um processo diário. Aí a gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender a se consagrar, a gente começa a treinar agora os nossos modos operantes na vida, no sentido de mudar as nossas atitudes na família, né? Nós conhecemos bem, sabemos bem disso. Viver em família não é fácil. Viver em família não é fácil. Quem diz que é fácil não é. Tem sempre uma pessoa lá, um irmão, uma irmã, que é a ovelha negra que dizem, né? O ditado, ovelha negra, sempre dá um trabalho. E aí tira a paz da família, e aquele relacionamento ele se torna um pouco pesado. Então, aonde é que entra aí a regeneração nesse aspecto? Entra nesse aspecto no sentido de que a gente tem um autocontrole agora. Pelo Espírito Santo, nós temos um equilíbrio da nossa vida. E a gente consegue tratar bem os nossos familiares e até desenvolver um relacionamento lá no trabalho, porque somos perseguidos. Pessoas constantemente estão tentando nos derrubar, essas coisas. E o novo nascimento, ele nos ensina a ter esse autocontrole. Essa regeneração de Deus faz com que a gente saiba agir diante de situações assim também, para provar até para nós mesmos, não para as pessoas apenas, mas para nós mesmos, que nós mudamos as nossas atitudes. Então, além disso, conheceremos através desse diálogo aqui os meios que Deus ele disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então vamos começar aqui a nossa análise aí. Quem tem a revista aí? Então nós vamos ver aqui Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um mestre israelita. Ele era um sábio judeu, de um grupo de judeus que se dedicava à lei judaica. E tinha o papel
importante na educação religiosa do povo. Então, Nicodemos, ele era esse mestre israelita, ele tinha esse compromisso de se dedicar à lei judaica, principalmente à lei judaica, e tinha esse grande papel de trabalhar a educação religiosa do povo. E a gente às vezes conhece, ele era um fariseu, tá? E a gente às vezes atribui, algumas pessoas colocam alguns adjetivos, né? Você é um fariseu. Eu acho o fariseu ele tinha a sua importância. Existiam no meio dos fariseus aqueles que eram mais extravagantes, né? Que assim como todos os setores, todas as camadas da sociedade, existem os bons profissionais e também existem aqueles que não exercem a sua profissão com amor, né? Com dedicação, que está ali só por interesse de ganhar dinheiro, não leva muito a sério. Então, os fariseus, eles eram importantes. Por quê? Porque eles eram homens que se dedicavam à lei judaica e também eles eram responsáveis em ensinar a educação cristã para o povo. Então, eles tinham essa designação. Eles eram conhecidos também por serem intransigentes e por seguirem a lei de forma rígida. Então, eles eram rígidos com a lei, diferente de Jesus. A diferença de Jesus para um mestre Jesus, para um mestre fariseu, é que o mestre fariseu, eles eram implacáveis com a lei. Você tinha que seguir a risca. Por exemplo, aqui, né? A oração começa às 7h, 7h30 começa o culto. Se não tivesse... aqueles que estão na frente do trabalho não tivessem aqui às 7h, aí eles já penalizavam esses homens. Um exemplo, né? Já deixava ele 3 cultos sem ter uma oportunidade. Eu conheço, né? Pastor que ele segue rigidamente essas leis, por exemplo, internas que nós temos. Assim eram os fariseus. Eles queriam que o povo, a maioria desses fariseus, eles ensinavam a lei porque eles se dedicavam muito, eram homens estudiosos. Tinham os escribas também, que era outro grupo, que lidava com a escritura. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse Nicodemos aqui, ele não era qualquer pessoa, ele tinha uma importância. E essa importância de Nicodemos chamou a atenção de Jesus, a ponto também de Nicodemos despertar uma curiosidade em conhecer esse mestre, que não fazia parte do rabinato de Israel. Jesus ele não fazia parte do rabinato. O rabinato era composto por aqueles rabinos que eram conhecidos, que se formavam juntos e se tornavam ali pessoas que cuidavam da educação cristã. Só que Jesus ele aparece também como mestre. Ele aparece também como mestre. E qual era o questionamento dos fariseus? De onde que você é? Eu sou da tribo de Judá. Ué, mas da tribo de Judá. Levitas e sacerdotes, mestres, eles não vêm da tribo de Judá. Eles vêm da tribo de Levi. Você não veio do pedigree. E Jesus ele é o contrário. Ele se tornou sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não veio do pedigree do rabinato, né? da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo que nascia ali os músicos, né? Que era chamado de levita, porque era da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles eram gerados daquela tribo ali. Então, esse era o questionamento. Qual é a tua tribo? A minha é Judá. Ué, mas Judá não tem sacerdote na tribo de Judá. Você não tem linhagem sacerdotal. Você não tem sangue sacerdotal. Porque passava de pai para filho. Era de geração em geração. O pai era sacerdote, o filho também, ele tinha essa designação a ser sacerdote. Então, ele desperta aqui uma curiosidade, né? Nicodemos desperta essa curiosidade de conhecer quem é esse mestre que não faz parte do rabinato. A gente às vezes fica impressionado, né? Em pessoas que às vezes não faz parte do nosso núcleo de espiritualidade, né? E a gente fala, meu Deus, que conhecimento, nossa, que exemplo, mas ele não faz parte do nosso grupo. Era o problema que os discípulos arrumaram com Jesus, né? Quando Jesus repreende eles, porque eles, né, não conseguiram expulsar o demônio do rapaz, a noite inteira lá no monte orando, né? E aí de manhã o homem chega com o filho endemoninhado e eles não conseguem expulsar. Aí Jesus, né, a pergunta é, por quê? Os caras estavam orando a noite inteira, orando, se consagrando, aí não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus, né, ele expulsa o demônio desse rapaz aí,
E ali naquele pé nasce o que acontece. Jesus dá aquela bronca nele, ó, geração incrédula, perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportar tudo isso? Aí o que acontece? Naquele mesmo dia, para eles tentar jogar uma cortina de fumaça, para que Jesus não olhasse para eles, né, com aquela bronca, né, que ele tinha dado. Então, para eles apagar aquela bronca ali e agradar Jesus, o que eles fizeram? Eles chegaram até Jesus. Jesus, o que foi? Tinha um grupo aí que estava pregando o teu nome aí e a gente proibiu eles. Eles com isso, com essa atitude, eles queriam, né, fazer com que aparentemente aquela ira de Jesus sobre ele se aplacasse, né? Aí Jesus, ele responde assim: por que é que vocês fizeram isso? Quem não é contra nós é por nós, e quem não ajunta espalha. Então, quer dizer, nós estamos assim constantemente, isso acontece no nosso meio, acontece ou não acontece? A gente toma uma bronca aí, às vezes, da liderança, e a gente tenta arrumar um culpado para justificar a nossa conduta errada. A gente às vezes não aceita a repreensão e a gente procura terceirizar, né, passar para outro essa culpa aí, tentando culpar essa pessoa de uma coisa que é para justificar o meu erro. Foi o que os discípulos fizeram. Eles fizeram assim, tomaram a bronca ali. Pô, vocês estavam orando a noite inteira. Pô, vocês se dedicaram a noite inteira e não conseguiram expulsar o demônio. Aí eles, tem um grupinho aí pregando, a gente proibiu. Quem é você para proibir? Então nós temos muitas pessoas que querem proibir as pessoas, né? Enfim, então, os fariseus, em conjunto com os saduceus aqui é outro grupo religioso. Tinham vários grupos religiosos nos tempos de Jesus. Tinha os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Tinha os herodianos, que eram os adeptos de Herodes. Tinham vários, mas os fariseus em conjunto, aqui são os dois principais grupos religiosos. Os fariseus em conjunto com os saduceus, eles representavam aqui a elite religiosa, né? Nos tempos de Jesus. Eram considerados a nata religiosa, a autarquia religiosa. Eles comandavam, por exemplo, o sinédrio. Os dois grupos, de todos os grupos religiosos da época, os dois principais grupos que comandavam o sinédrio era o grupo dos fariseus e dos saduceus. O que era o sinédrio? Só para vocês entenderem a importância de Nicodemos e por que Nicodemos chamou a atenção de Jesus. O que era o sinédrio? O sinédrio era uma corte que julgava a legalidade das leis mosaicas, né? Ele julgava a legalidade das leis de Moisés. Então, qualquer ilegalidade, pessoas que praticassem uma ilegalidade da lei de Moisés, eles tinham o poder de julgar e de condenar, irmãos. E principalmente pegar procuração para condenar à morte. Olha que só. Tanto é que Paulo, ele é julgado por essa corte aqui. Quando Paulo é julgado por essa corte aqui, essa corte era uma espécie de STF da época. Paulo, ele contrariou, Paulo era mestre em judaísmo, só que ele se converte ao evangelho. Ele se torna uma nova pessoa. E é interessante a gente frisar aqui, depois da conversão de Paulo, antes da conversão de Paulo, ele perseguiu os judeus. Porque ele guardava a lei judaica, porque ele era mestre da lei judaica, ele seguia à risca. Paulo era um fariseu. Então ele seguia à risca, era rígido. Aqueles que não cumprissem, ele pegava a carta, a Bíblia diz que ele pegava a carta no sinédrio. O que eram essas cartas? Procurações para perseguir e matar aqueles que estavam usando de ilegalidade com a lei judaica. Então os cristãos ali, os crentes em Jesus, eles eram perseguidos por essa razão, porque o evangelho, ele sobrepõe a lei judaica. O evangelho sobrepõe a lei judaica. Aliás, todos os valores existentes, culturais, o evangelho ele transcende. E a gente precisa entender essa transcendência do evangelho, porque Paulo, quando ele se converte depois, que ele era implacável na lei judaica, para ele só a lei judaica valia, e quem cumprisse uma ilegalidade ali, ele estava sujeito a ser penalizado.
Aí Paulo se converte, aprende o verdadeiro evangelho, e quando Paulo ele começa a desenvolver o seu ministério agora, ele não cita sequer, ele não traz para a sua preleção, para o propósito da pregação do evangelho, ele não traz nada do judaísmo. Hoje você vê igrejas aí cristãs evangélicas, por exemplo, pastores, usando objetos do judaísmo. Que objetos são esses? Por exemplo, aquela mitra, né? Aquele pano que ele coloca aqui assim, é uma mitra. Né? Coloca o quipá para orar, isso é coisa do judaísmo, é objeto do judaísmo. E Paulo diz que nós somos libertos do judaísmo. E tem um pastor aí renomado, que ele abriu agora, ele fundou a igreja dele, essa igreja com esses costumes judaicos. Inclusive ele, eu falo por experiência própria, que eu tenho um amigo que ele se converteu ao judaísmo. E ele já com 40 e poucos anos, ele teve que fazer circuncisão. O que é a circuncisão? O que você entende por circuncisão? O que é circuncisão? Uma operação, é como se fosse a operação da fimose hoje. Cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino. Quando criança você não vê nada, né? Você não sente nada depois que você... Mas imagina naquela época, eles não tinham a ciência que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje. Lá naquela época lá, eles não tinham a cirurgia, como é que era feita? Colocava o órgão genital numa pedra e pegava uma pedra de pederneira, diz a Bíblia, afiada, e cortava a pele do prepúcio. Ali era a circuncisão. Só que a circuncisão hoje, ela não se dá mais desse aspecto. E Paulo, ele foi circuncidado também ao 8º dia. E Paulo, ele não pregava a circuncisão. E a circuncisão que Paulo pregava hoje, ele fala, a circuncisão, vocês que são adeptos à lei judaica e se converteram ao evangelho, a circuncisão se dá agora no coração do homem. Essa ruptura tem que ser no coração, esse corte, essa ruptura tem que se dar no coração do homem. Então ele não trouxe, irmãos, nos ensinamentos dele, na pregação, na missão dele, ele não trouxe nenhuma doutrina que trazia ali, e não fez nenhum ritual judaico. Ele se converteu ao evangelho. Agora tem gente que às vezes se converte a uma determinada igreja e lá tem a política. Aí ele vem, por exemplo, uma igreja que a nossa igreja, ela é pentecostal clássica. Nós somos pentecostais clássicos. E aqui nós estamos 114 anos, se eu não me engano, já quase 115 anos de existência. Essa senhora chamada Assembleia de Deus tem 114 anos. E aí vem a pessoa que, né, de outra denominação lá, e lá ele fazia um monte de coisa lá, e daí ele quer implantar aqui. Não existe isso. Você tem que deixar tudo, você tem que reaprender. O que é isso? É novo nascer? O novo nascimento é você aprender novamente a engatinhar. Você que tem filho sabe disso. O filho vai aprendendo a engatinhar, cai, levanta. Isso faz parte do processo do nascimento. Então, o novo nascimento nosso se dá nesses aspectos também. Então, é bom salientarmos também que o que ocorre hoje em nosso país, né, no sentido que eu estou dizendo aqui de justiça, ocorreu nos tempos de Paulo. Paulo foi julgado por quê? Porque ele não pregava mais o judaísmo e ele pregava contra o judaísmo. Então o STF da época lá, o Sinédrio, convoca ele e prende Paulo. Esse julgamento de Paulo, ele dura 2 anos na Escritura. Tanto é que era o governador Félix que começou a fazer a inquirição, porque os governadores lá de Roma, em Jerusalém, eles tinham tríplice funções. Quais eram as funções deles? Eles eram governadores, eles eram magistrados e eles eram procuradores. Então o judeu, ele não podia matar outro judeu, ele precisava ter uma procuração do Estado para matar. Por que as pessoas estavam ali no julgamento de Jesus, né, convencendo Pilatos, tentando convencer Pilatos? Por que eles não mataram Jesus antes? Por que os judeus ali religiosos várias ocasiões tiveram para matar Jesus, não mataram? Porque eles não podiam matar, mas tinha que ter uma procuração de Roma. Eles não podiam matar, não era assim, do jeito que eles queriam. Eles precisavam convencer
o governador, o magistrado, a dar uma procuração para eles matarem Jesus. Foi o que eles fizeram. Por isso que várias vezes eles queriam apedrejar, não conseguiam. E teve um episódio no Evangelho, eles estavam com tanta raiva de Jesus, e Jesus lá no penhasco, assim, os caras queriam jogar ele lá de cima do penhasco. Pode ler no Evangelho. Sabe o que acontece? Jesus passa no meio deles assim, ó. Eles não tiveram ação, ficaram assim. Por quê? Porque eles não tinham procuração, não podia fazer nada. E aqui Paulo sendo julgado aqui 2 anos, os judeus queriam matar Paulo. Aí quando Paulo começa a sua defesa, a história diz aqui na Bíblia, em Atos, que quem estava presidindo essa corte aí do Sinédrio, o religioso lá, mandou dar uma bofetada na boca de Paulo. Aí Paulo disse: por que você fez isso? Por que você me fez isso? Ele falou assim: porque o presidente do Sinédrio mandou. Ele: quem é o presidente? Paulo não conseguiu identificar. Não sei por quê, porque talvez o cara não estava nem vestido a caráter, né? Porque quando você identifica uma pessoa pela veste dela. Você sabe se ela é um juiz, se ela é um advogado, se ela é um pastor, se ela é uma irmã, um missionário, uma crente. Então, aí Paulo, ele começa a defesa dele ali, e quando começa a esquentar demais lá o julgamento, e o pessoal viu que ia causar uma celeuma dentro do tribunal, do Sinédrio, eles iam despedaçar Paulo, diz a Bíblia. Paulo fala assim: eu apelo para César. Aí os caras falam: por que você apela para César? Quem é você? Eu sou cidadão romano. Paulo era judeu e tinha dupla cidadania. Ele era judeu e romano. Os romanos ficaram assim, ó, porque um romano, quando ele tem um julgamento especial quando é romano. Então, quando era judeu ali, Paulo estava apresentado só apenas como judeu, e os judeus descendo a lenha. Olha que interessante, né, irmão? Os próprios irmãos da igreja não ajudavam Paulo. Os próprios irmãos da igreja não tinham hombridade com Paulo, não cuidavam de Paulo. E os romanos aqui, a partir desse momento que ele diz assim, ó, eu apelo para César porque também sou cidadão romano. O tratamento mudou com Paulo. Tanto é que os judeus falaram o seguinte, ó, vamos armar uma cilada para Paulo, o seguinte, ó, a gente vai até o governador, a gente vai pedir para a gente entrar na cela de Paulo, porque a gente precisa fazer algumas perguntas a mais, para a gente fazer a nossa sustentação. Aí o governador concordou. Só que veio uma pessoa parente de Paulo e avisou Paulo dessa trama, e Paulo falou assim, vai até o governador. Aí quando ele foi até o governador e falou tudo aquilo que estava acontecendo da trama, o governador falou o seguinte, pode disponibilizar segurança para Paulo, vamos tirar ele com segurança. E aí disponibilizaram, sabe quantos soldados? 2 capitães que eram... os soldados romanos, eles tinham aquele centurião, né? O que é o centurião? O centurião é um capitão de guarda. Um centurião, ele comandava 100 homens. E ele disponibilizou 2 centuriões. Olha, 200 homens para fazer a escolta de Paulo. E depois, mais para frente, mais 200 homens. Foram mais de 430 homens para fazer o cinturão ali, para livrar Paulo, para dar proteção e segurança para Paulo. Olha o cuidado de um romano, que um romano tinha com outro romano. Já os judeus não, já queria apedrejar. É assim, né, na igreja. Às vezes você está ali precisando tá numa dificuldade, você tropeça, cai. Os irmãos, em vez da gente ajudar a gente, né, acaba pondo o pé ainda para empurrar, te sai fora aqui, que sobra mais espaço aqui no ministério. Que dificuldade, né? Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque Nicodemos, ele fazia parte, irmãos, ele tinha uma importância muito grande. Por isso que Jesus, Nicodemos vai se encontrar com Jesus e tem esse diálogo importantíssimo, né? Enfim, o ponto 2 aí, quem tem a revista Nossa Irmã, pode falar. Uhum. Tá lá naquela igreja, eu não vou, tipo assim, o que despertou em Nicodemos com Jesus? O que está despertando em nós aqui? Então, na verdade, o amor de Jesus não despertou a atenção de Nicodemos, porque Nicodemos ele era fariseu rígido. Então, o que despertou em Nicodemos? O que despertou Jesus despertou em Nicodemos? A forma rígida, como ele entrou no templo e chicoteou tudo. Aí ele gostou. Opa, esse aí é do meu, ele é rígido, não deixou fazer comércio no templo. Então, não foi o amor de Jesus, a passividade de Jesus, o que chamou atenção. Às vezes o amor das pessoas não chama atenção, né? O que chama atenção é o barraco, né, que faz. Então, ele, como ele era rígido, ele gostava disso,
né? Então isso despertou o interesse nele em conhecer Jesus. E depois, nesse negócio do novo nascimento, é importante, né? Que fala que ele fez a transformação da água em vinho. Estou falando aqui sobre o grau de importância que Nicodemos ele tinha. E o ponto 2 aqui, eu gostaria que o nosso irmão Eliezer puder ler. Agora vai entrar esse ponto 2 aqui. Agora, porque ele precisava ter essa conversa. Pode ler para mim o ponto 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Quem pode abrir João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler só a parte A. Nós temos a parte A e a parte B. Então, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, a parte A. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Amém? Então aqui está o reconhecimento. O Nicodemos reconheceu. Talvez os outros fariseus, os outros mestres da lei, não reconhecessem Jesus, porque não fazia parte do grupo de rabinato. Tem gente que é assim, né? Ele só vai ser aceito se fizer parte que não é parte nosso aqui, então não é aceito. A gente tem essa dificuldade, né, de reconhecer que Jesus era mestre, né? Ele reconheceu que Jesus era mestre. Nós temos dificuldade de reconhecer a qualidade dos outros. É difícil para a gente, né? A gente não consegue, quando a gente está sendo elogiado, né, é só a gente que faz. Quando a gente está em evidência, né, aquela irmã lá, nossa, ela toma frente ali, ela está no evangelismo, ela está na frente na cozinha, ela está na frente do departamento, ela é um bombril, ela está em ascensão. Aí quando chega outra pessoa que se destaca também, aí parece que apaga a chama daquela ali, aí aquela ali tem a dificuldade de reconhecer a qualidade da outra, ou a qualidade do outro. É aquele obreiro que sempre está pregando, que sempre está do lado do pastor, que sempre tal. Aí chega aí ele excede, né, em atitude, em conhecimento. Aí aquele que estava ali não consegue reconhecer a qualidade do outro. Aí fica por trás falando, fica questionando. Não sei para que tudo isso, não sei para que falar desse jeito, não sei para que vestir assim, tem que ser humilde, né? Tomar banho só com sabão, lavar a cabeça só com sabão de pedra. Então é difícil, né? Então aqui Nicodemos, ele era mestre, ele tinha o quê? A importância dele. E as pessoas respeitavam Nicodemos. Só que aparece Jesus aí, e ele, nesse capítulo 3, versículo 2 aqui, lido pelo evangelista aqui, Ademir, este foi ter de noite com Jesus. Olha só, por que de noite? Por que ele foi de noite lá, não foi de dia lá? Ele foi de noite, se escondendo, meio com medo, né? Meio com vergonha, porque era mestre, né? Tem gente assim, né? Aí ele disse, Rabi, a palavra Rabi quer dizer mestre. Rabi, já falou, não chamou ele de Jesus, ele falou mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele reconheceu a importância de Jesus. E ele reconhece não só Jesus como mestre, mas também como mestre, o quê? Vindo de Deus. Está lá no versículo 2, a parte B. Pode terminar de ler para nós, 3, 2b. Por que ele reconhece como mestre vindo de Deus? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está vendo? Porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Então ele reconhecia Jesus como mestre, não só como mestre porque ele ensinava, mas porque a prática do ensino dele, essa é o grande quê da questão, né? No meio da igreja, no meio dos cristãos, ensinar é fácil, né? A gente lê é fácil, a gente conhecer é fácil, passar a conhecer, estudar é muito fácil, mano, muito fácil. O difícil é praticar o que a gente estuda, isso é difícil. A prática é difícil, mas a gente reconhece isso. Não tem ninguém bom, a própria Bíblia disse. Não há ninguém bom, um bom é só Deus. Então, ninguém pode fazer esses sinais, então primeiro ele já reconhece o valor de Jesus ali como mestre, como ensinador. E ninguém pode fazer esses sinais, os sinais ali, a prática daquilo que ele estava pregando, ensinando, orientando.
Isso é difícil. Por isso que ele reconheceu, porque até no meio dos fariseus, eles tinham essa debilidade de ensinar e de não praticar. O próprio Jesus deu uma bronca neles em Mateus 15, né? Ai de vós, escribas e fariseus, né? Que vocês colocam uma carga sobre os ombros das pessoas e vocês nem sequer com o dedo ajudam. Vocês põem responsabilidade sobre o povo. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão ensinando, né, coisas difíceis para eles cumprirem, coitado, eles não conseguem cumprir. E vocês não conseguem ajudar. Porque é muito fácil eu colocar uma responsabilidade nas suas costas e eu ficar aqui. O pai coloca uma responsabilidade nas costas do filho, que ele sabe que o filho não vai conseguir sozinho. E ele precisa estar junto lá. Aí ele não ajuda. Então isso Jesus ele falou dos fariseus. Eles faziam muito isso. Eles falavam, mas não praticavam. Ensinavam, mas eles não estavam nem aí. Não era com eles, ele colocava a responsabilidade só. E ele dizia assim também, Mateus 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês saem percorrendo rios e mares para tentar fazer uma pessoa se converter à vossa religião, e depois que vocês fazem essa pessoa se converter à sua religião, vocês tornam essa pessoa, vocês infernizam a vida dessa pessoa, a ponto dessas pessoas merecer o inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só, não é assim? Às vezes a pessoa converte, a pessoa vem para a igreja, você se mata de evangelizar, né? Evangeliza um amigo de trabalho, evangeliza um amigo de escola, a vizinha, difícil de ganhá-la para Jesus, você ganha para Jesus, chega aqui na igreja, vem um irmão e pá! Quando eu aceitei o evangelho, eu tinha um cabelo nas costas, né? E já de primeira, quando eu aceitei, levantei a mão, fui batizado com o Espírito Santo, irmão, cabeludo. Quando eu estava saindo assim, os irmãos me abraçando, aí veio um cidadão religioso, até o extremo: corta esse cabelo, senão você vai para o inferno. Aí o negócio gerou, esquentou dentro de mim, assim: vem aqui que eu vou cortar sua língua. Aí os irmãos: não, irmão, não faz isso não, deixa ele para lá. Eu falei: já acho que igreja não é para mim. Não, calma, é assim mesmo. Por quê? Porque a regeneração é uma construção. Então, ninguém faz esses sinais. Então aqui há o reconhecimento de Nicodemos em Jesus, mestre vindo de Deus ainda. Porque tem mestres, né? Mas tem mestres, o único mestre vindo de Deus, né? Nicodemos ele tem essa atitude de reconhecimento. E é interessante que essa atitude de reconhecimento de Nicodemos mostra que não existia hostilidade ali nas suas palavras. Porque tem gente que vai falar, por exemplo, ele vai elogiar a qualidade do outro, ele fala com ironia, né? Ele é hostil. Ele não consegue reconhecer, ele está se moendo por dentro, ele não consegue, ele acha que ele é o melhor. Chega uma pessoa, porque sempre tem gente sempre melhor do que a gente, sim ou não? Vai ter sempre alguém melhor do que você. E o problema é a gente, como é que a gente consegue, irmão? Como é que a gente consegue lidar com isso? Nós temos que saber lidar com isso. Tem gente melhor do que eu, tem gente melhor que você. Então, em Nicodemos, quando ele usa essa expressão, ó mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Não estava sendo irônico e não havia hostilidade aqui. Não havia nenhum problema em reconhecer a qualidade de Jesus. E tem muitas pessoas que às vezes têm problema de reconhecer. Porque entre nós aqui, né, tem pessoas que têm esse problema, né, de reconhecer valores, né, do outro. Eu procuro sempre assim, aprender com quem sabe mais do que eu. Aí então você está desprezando aqueles que não sabem nada. Não, não é isso. Não é isso. Eu procuro fazer, sabe o quê? Mas você critica? Eu não critico. Eu não critico. Eu procuro aprender com aqueles que sabem mais do que eu. Eu procuro. Eu aplico 3 cláusulas, por exemplo, que está lá em Provérbios 9. Provérbios 9, 7, 8 e 9. Provérbios 9, 7 diz assim, ó: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Provérbios 9, 8. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreendes o sábio e ele te amará. Vai repreender uma pessoa que às vezes está iniciando ali, né? E você vai conversar com ela: irmão, no altar tem certas coisas, né? Tem certas expressões que é acadêmica, né?
expressão acadêmica que você não pode falar. Aí o cara já se levanta. Não sei o quê. E já começa. Então, esse tipo de pessoa não aceita ser corrigido por uma pessoa que é mais sábia do que ele. Então, o provérbio está dizendo aqui, ó, não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, porque se você fizer isso, ele vai te odiar. Aquela pessoa que não aceita não é correção, ele não aceita a orientação. Então, repreende o sábio e ele vai te amar. E o Provérbios 9:9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina e ensinamento. Então, quando você identificar uma pessoa que você é líder dessa pessoa, você vai delegar você que é líder, né, todas as lideranças, você vai delegar uma tarefa para uma pessoa auxiliar você, e se você perceber a hostilidade dessa pessoa na atitude, você já começa a ficar esperto com ela, já não começa a dar muita oportunidade assim para ela realizar aquela tarefa ali, porque ela pode trazer prejuízo, né? Você é um líder, né? Tem aqui a irmã Miriam, né? Irmã Miriam, eu não sei se ela é líder das crianças aqui. É, líder das crianças. Aí ela precisa de pessoas para ajudar a auxiliá-la. Se ela delega uma missão para uma pessoa que vai auxiliar ela, e essa pessoa é hostil, apresenta hostilidade, ela precisa já marcar ali e ver de que forma agora precisa tratar com essa pessoa, sem ferir a pessoa. Porque tem gente que é assim, já que você me contrariou, cai fora. Pelo amor de Deus, não existe isso. Então não havia hostilidade ali nas palavras de Nicodemos em reconhecer a qualidade de Jesus. Então, Nicodemos aqui, ele reconhece com toda essa atitude aqui a autoridade de Jesus. Ele reconheceu. 3, quem pode ler para mim aí? Então, João 3 aqui foi a partir da expressão de Nicodemos. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Aqui ele reconhece a autoridade de Jesus, se Deus não for com ele. Aqui ele reconhece a necessidade de experiência com a divindade. Então ele era mestre, e o que faltava para ele como mestre? Faltava uma experiência com a divindade, porque Jesus era mestre e Nicodemos era mestre, só que Jesus ele transcendia, porque as atitudes dele mostrava que ele era um mestre vindo de Deus. A resposta de Jesus aqui, lida aqui pelo nosso irmão aqui, sobre a conversa de Nicodemos com Jesus, deixou Nicodemos perplexo. Por que deixou Nicodemos perplexo? Por que essa conversa, esse diálogo, deixou Nicodemos perplexo quando ele faz referência ao novo nascimento? Porque Nicodemos, ele era mestre da palavra de Deus, zeloso da lei, mas não tinha autoridade nem entendimento. Está vendo aqui a diferença? Porque fazer teologia é importante? Sim. Mas a Bíblia fala o quê? Crescei na graça e no conhecimento. Primeiro é graça, irmão. Primeiro é oração, primeiro é relacionamento com Deus, primeiro é intimidade com Deus. Depois é teologia, conhecimento. Então, essas duas coisas têm que andar bem junto. E Pedro, ele deixa bem demarcado na sua carta. Primeiro, cresçam na graça. Porque não adianta crescer na teologia se você não tem graça. Você não tem graça. Uma pessoa sem graça, né? Uma pessoa que ele só tem letra, mas ele não tem graça nas suas palavras. Não há manifestação de Deus. Quanto tempo faz que você não vê uma cura na igreja, por exemplo? A cura mesmo, instantânea assim, de ver paralítico largar a cadeira de roda, muleta. Nós temos muitos homens especialistas em teologia, conhecimento, mas a graça, eles não têm graça. Né? Nós temos muito, foi falado ontem na reunião lá, né? As pessoas procuram muito a internet para procurar produzir a sua mensagem, para preparar uma mensagem, não tem mais aquela graça. Por exemplo, quando eu vou ministrar, sempre tem mensagens que Deus me dá, e eu paro o que eu estou fazendo no meu escritório e eu começo a ler a escritura e a tirar pontos daquela ali, escrever, anotar. A Bíblia, né, é interessante, né? E aí eu fico
falei, vou fazer uma mensagem aqui. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou pregar sobre isso. Como eu tenho alguns eventos para pregar, e um evento importante que vai ter em setembro agora, vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Que texto eu aplico? Quais são os textos que eu uso? Então aí eu apelo para quê? Para a oração, para a revelação. Porque eu tenho conhecimento de tudo isso, histórico, de tudo aquilo que a própria história humana já apresenta, né, como ferramenta para mim poder trazer uma mensagem acadêmica que impressione. Mas e a graça? E a graça de Deus? Porque a gente vai lidar ali com pessoas que são pré-tribulacionistas, tem outros que são pós-tribulacionistas, tem uns que aderem à teologia de Armínio, outros já aderem à teologia de João Calvino. E aí, como é que você lida com esse público? Você quer agradar A e B, aí como é que faz? Um é contra, um é pré, outro é pós. Um diz que a gente vai sofrer a tribulação, outro diz que não, que Jesus vai nos salvar antes. Aí como é que a gente lida com esse entrelaçado de ideias? Através da oração. Então, o zelo sem entendimento aqui, ele não tem sentido nenhum. Era o que Paulo ele tinha na época, antes de se converter. Paulo ele tinha zelo sem entendimento. Então não adianta ter zelo sem entendimento. Paulo tinha zelo sem entendimento. E era o caso de Nicodemos. Ele tinha zelo pela lei, mas não tinha entendimento. Porque ele conhecia só a letra. E essa questão do novo nascimento é uma coisa espiritual. A pessoa é zelosa da lei, segue à risca os mandamentos da lei, mas maltrata, por exemplo, as pessoas. Já viu crente assim? Na igreja, teve uma criança uma vez, um testemunho, né, que disse, pastor, eu queria morar aqui na igreja. Por quê? Porque aqui na igreja papai é maravilhoso. Mamãe, porque lá em casa é uma guerra, é um pé de guerra. Os vizinhos até chamaram a polícia lá um dia, o papai avançou na mamãe, a mamãe catou o cabo da panela, já queria, entendeu? Eu queria morar aqui. Então, o que acontece? Pessoas zelosas da lei, mas na prática, irmãos, deixam a desejar. Era o caso de Nicodemos. Então, não havia hostilidade, né, nas palavras de Nicodemos. Você não percebeu ali nenhum rancor, nenhuma indireta. Já viu pessoa que fica jogando indireta? Joga indireta direto do altar, joga direta de orando, jogando indireta. Aí não havia isso, né? Esses ataques, né? Pessoas assim, elas se acham que elas são o pináculo da evolução cristã, né? Eclesiástica, né? Está no pináculo e não está fazendo. Acham que está agradando a Deus, que nem Paulo. Paulo achava que matando os judeus, matando aqueles que não serviam o judaísmo, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele mesmo declara isso. Ele tinha um zelo sem conhecimento. É o pai que não tem misericórdia com o filho. Você tem que estar na escola dominical, senão... Eu já vi, eu já tive em casa de pastores em São Paulo lá pregando, que eu passava 2 dias lá fazendo conferência, de manhã tinha escola dominical e o menino não queria ir. E o pai pegou-lhe a cinta, mano, desceu o chicote. Você vai, porque... Então o que acontece? Esses filhos crescem, quando eles crescem com revolta. Aí você fala assim, não, mas não pode falar isso. Mas existe, irmão, no nosso meio, e nós precisamos sarar essa ferida. Precisamos curar isso aí, apertar ali a sair o cancro, né? Em outras palavras aqui, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ele tinha muita letra, mas ele precisava ser sensível. Ele precisava participar mais, ele precisava não só ficar de noite se escondendo e ficar só na presença da elite, né? Tem gente que é assim, não gosta do pobre, não gosta daquele que é falta de entendimento. Não, no meu grupo, esse camarada aí não entra não. Vamos fazer um grupo aqui, um grupo do WhatsApp aqui, só de teologia. Ah, mas eu posso, o irmãozinho que não tem entendimento pode. Não, esse aí não. Irmãos, que é isso? É esse aí que você tem que trazer para você ensinar ele. Então, ele precisava nascer de novo, para que ele pudesse ter uma experiência, além da experiência religiosa, né? Além dessa experiência de zelo extremado, aquele zelo extremista, de que eles guardavam bem a lei, né? A pessoa derruba um copo, né? Pelo amor de Deus, e Deus vai castigar, pelo amor de Deus. Discípulos, Senhor, os teus discípulos aí, Jesus, estão comendo sem lavar as mãos. Olha, a lei de Moisés diz que isso é impureza. Olha o zelo deles. Aí Jesus falou o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca do homem desce até o ventre e volta
Mas o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem, é o que sai do coração, as saídas do coração. Então, são os pensamentos, porque tem gente que eles colocam, a religião faz isso, né? Faz você usar uma veste religiosa, a pessoa fala, se impressiona, essa mulher é crente, esse homem é crente, olha. Só que lá dentro dele, ele é um sepulcro caiado, né? É isso que ele está falando aqui. Então, vamos para o ponto 2, para a gente correr. O novo nascimento, a obra de regeneração. O que é o novo nascimento, nosso irmão Marcel? Então, para falarmos aqui do novo nascimento, é preciso reconhecermos o ramo da teologia chamado soteriologia. O que é a soteriologia? Soteriologia é a doutrina da salvação. Não tem como a gente passar pelo processo de novo nascimento se não entendermos também os processos de salvação. O que a gente entende com isso aqui? Tem gente que fala assim, ó, eu sou salvo, mas você, por frequentar a igreja, você está salvo? Uma pessoa só por frequentar a igreja está salva? Não. Ela precisa fazer confissão dos seus. Paulo disse isso, né? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Salvador e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, não há processo de novo nascimento sem o entendimento de que nós precisamos ser salvos. Mas salvo do quê? É isso que é a grande questão, né? A salvação. Salvo do quê? Existem vários processos de salvação. Por exemplo, pessoa que bebe, pessoa que fuma, pessoa que é viciada em pornografia, pessoa que é viciada em drogas, é usuário de drogas. São vários processos de salvação. Tem gente que fala assim, ó, eu não bebo, então eu estou salvo. Não, mas tem outra área da tua vida que você precisa ser salvo. Você pode não beber, mas tem outra área que você é viciado, que você não percebe. Geralmente os que são viciados, eles não reconhecem que eles estão doentes. É assim. Eles não querem aceitar que eles estão doentes. Você identifica, os que estão do lado dele, ao redor dele, percebe isso. Mas ele mesmo não consegue perceber isso, ele não quer perceber isso. Então existem vários processos da salvação, não é? Aceitei Jesus, estou salvo, mas continua bebendo, fumando, continua viciado na pornografia, então ele não foi salvo. Então o processo de novo nascimento é o quê? É uma forma na prática de você dizer que você foi salvo, porque você não pratica mais essas coisas. E o próprio Jesus disse, o próprio Paulo disse, né, que os profetas, eles tiveram também as mesmas paixões que nós tivemos. Mas como é que eles lidaram com isso? Aí você fala assim, então a gente não vai pensar em nada disso? Claro que vai pensar, claro que você vai pensar. Tem coisa que você pensa, tem coisa que você está preocupado. Aí tem gente que pensa em fazer besteira, né? Vou abandonar tudo, vou abandonar minha casa. Quem nunca pensou nisso? E eu sempre digo que a maior certeza da nossa chamada é a vontade que a gente tem de parar. Você fala assim, como é que eu sei que Deus me chamou? Como é que eu sei que Deus tem uma chamada para a minha vida? A maior certeza é a vontade que você tem de parar. Eu quero largar tudo, pastor, eu não aguento mais. Essa é a maior certeza da sua salvação. É sinal que você foi chamado, e nós fomos chamados para isso, para resolver, apagar esses fogos, apagar esse incêndio, né? Gente que não consegue resolver, vai lá, tente resolver. Isso é bom, isso é bonito. Isso faz parte do evangelho. É você pegar um departamento, por exemplo, que ninguém está conseguindo, é difícil. Por exemplo, lidar com jovem não é fácil, lidar com criança principalmente. Adulto já dá trabalho, imagina criança. Nós estávamos ali na Vila André ali, e eu estava fazendo a abertura da aula, e coincidiu essa pergunta, né? Educa o menino no caminho que deve andar, né? Porque mais tarde, se ele se desviar, ele não vai esquecer o que ele aprendeu. Aí teve um cidadão que levantou lá e falou assim, então não precisa, a gente não tem que perder tempo ensinando o filho, porque o Sansão ele foi ensinado desde criança e quando ficou velho ele desviou. Eu falei, irmão, mas aí você está ensinando a igreja que você não tem que ensinar seu filho? Isso não existe isso, irmão. Aí ele bateu boca. Aí eu falei, irmãos, Sansão, ele errou, mas a Bíblia diz que ele glorificou a Deus mais na morte dele do que em vida. O que você está ensinando é errado, não pode. Ele falou mesmo, não, o pai não tem que ensinar filho nenhum, porque o filho vai desviar mesmo.
Falei assim, mas o que é isso aí? Deus está blindando o pai, dizendo o seguinte, ó, a obrigação tua é ensinar. Se ele vai cumprir ou não, você lava a sua mão. Você ensinou. O filho não pode dizer para o pai, para a mãe, você nunca me ensinou, mãe. A mãe, nunca te ensinei? Quantas vezes eu chamei você para ir para a escola dominical? Quantas vezes eu pedi para fazer um culto no lar aqui? Você preferiu ficar dentro do quarto, você preferiu ficar na internet? E eu ensinei. Então, o novo nascimento é uma transformação que se dá, e ele disse para Nicodemos, esse novo nascimento, ele depende de uma coisa importante que é a salvação. Não adianta falar que é salvo se você não nasceu de novo. Ou seja, o que é nascer de novo? É mostrar com as suas atitudes que você já não faz mais aquilo, que já nem passa mais na sua cabeça, você não tem mais rancor, você não guarda mais ódio. Você a pessoa vem pedir perdão, olha, desculpa, tantos anos se passaram, eu te ofendi, tal. Eu falo, não, deixa para lá, amém, vamos se abraçar, acabou. Isso é novo nascimento. Então, a palavra regeneração, ela tem origem no termo grego aqui, falado aqui pelo nosso querido irmão Marcel. Parabéns aí pela leitura, hein? Parabéns. Respeitou a vírgula ali certinho. Palingunésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Foi isso que inculcou Nicodemos. Como é que pode um homem já na minha idade voltar a ser gerado novamente? Que significa voltar a ser gerado novamente? Esse é o nó, que deu na cabeça de Nicodemos. E como isso se dá? A obra de regeneração se dá a partir de uma mudança realizada pela graça. Só a graça de Deus pode realizar essa obra da regeneração. Porque a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Então precisa ser salvo primeiro. Não existe você falar assim, eu nasci de novo, se você não passou pelo processo da salvação. Então a obra da regeneração, ela é uma mudança que se dá a partir da graça de Deus. Conhecemos alguns termos genéricos, e placebos, da graça, de definição. Por exemplo, o mais simples é favor imerecido. Favor imerecido. Aí você fala, o que é a graça? Favor imerecido. Aí, é só isso. Fazer o que o outro não tem condições de fazer, é bem genérico. Mas eu defino assim, graça, irmãos, mas na prática da compreensão, assim, o que é graça e o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia, num entendimento mais prático, quer dizer, é Deus não dá o que você merece. Isso é misericórdia. Por exemplo, o réu sentenciado, ele está lá, já foi sentenciado o réu. Ele não pode chegar para o juiz e dizer, senhor juiz, eu venho pedir os meus direitos aqui. Você não tem direito, você foi sentenciado. O que você tem que pedir? Não deu o que eu mereça. Isso é misericórdia. Então, o que é misericórdia? É Deus não te dar o que você merece. Você merecia. Castigo eterno, eu merecia. Castigo eterno, inferno. Você merece, mas eu não vou te dar. Deus está falando, isso aí é misericórdia. E o que é graça? Graça é Deus dar o que você não merece. Misericórdia é Deus não dar o que você merece. E graça é Deus dar o que você não merece. O que nós não merecíamos? Amor, salvação, compaixão, fidalguia, fidelidade, compreensão. A gente não merecia nada disso. Deus fala, você não merece, mas eu vou te dar. Isso é graça. Então, ele precisava entender essas coisas, Nicodemo, para ele saber o que é ser salvo, nascer de novo. A obra da graça nos deu esse acesso no reino de luz por meio de um novo nascimento, chamado também de regeneração. Como sabemos que uma pessoa nasceu de novo? Como é que você sabe que uma pessoa ela nasceu de novo? Quando um pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída pelo pecado, passa a ter uma nova natureza. Você até estranha, Meu Deus, esse cara fazia tudo isso, agora ele, nossa, até mudou até o jeito. Já viu aquela pessoa quando aceita o evangelho? Ela muda de vida, o rosto dela brilha, Eu já vi. Já pegou seu RG antigo? Quem tem um RG antigo? Pega o seu RG antigo antes da igreja, para você ver a desgraça que é. Eu tenho a minha reservista, meu Deus do céu, irmão, pelo amor de Deus, era uma tripa seca, irmão. Era feio demais, com aquela sombra no olho da noitada, aquela coisa horrível. Aí depois você vai se olhar no espelho, você fica até mais feliz, Mas era
Era a máquina, né? A desculpa. Mas tem gente com iPhone aí também que tira foto e não fica bem, né? Enfim, vamos para o ponto 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Irmã Maiara. Então, a regeneração como obra aqui, podemos compreender que ela é realmente uma experiência que Deus nos dá, entendeu? Regeneração, novo nascimento como obra, é uma experiência que Deus lhe dá. É experiência. Essa experiência, ela é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. Essa experiência é como uma jornada que temos que fazer. Então, você tem que fazer essa jornada, para você entender que você foi salvo, que você foi regenerado, né? Nós temos que trilhar nessa jornada, e é nesse trilhar nosso, nesse caminho, que a regeneração ela vai acontecer. Por isso que ela não é uma coisa assim, mística, né? Pastor botou a mão na sua cabeça e está regenerado. Não, é um caminho a se trilhar. Então vamos já para o terceiro. Já não há necessidade de falarmos aqui sobre a necessidade de regeneração. Lógico, tem a necessidade de regeneração, né? A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então há uma necessidade de nós passarmos pelo processo de regeneração. E no ponto 3 aqui, já caminhando aqui para o final aqui, os meios da obra regeneradora, não vamos ler aqui, mas eu sei que você já leu em casa, vou só apresentar aqui os pontos principais. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer de novo refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Está vendo que não é uma coisa mística? Refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Embora alguns interpretem aqui a água que fala aqui, no Evangelho de João, como uma alusão ao batismo de João o Batista. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, não é algo palpável, não se apalpa, não acontece em ambientes fisiológicos, né? Onde tem pessoas. A obra de regeneração é uma obra, eu diria até que metafísica, é uma obra de experiência espiritual, para além da compreensão humana. Não tem como compreender, não tem como medir, não tem como apalpar. Ponto 2, a palavra de Deus, 1 Pedro 1,23, conforme o que lemos, a palavra de Deus tem poder regenerador no pecador. Tiago 1,18. Segundo Tiago, pela vontade de Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gera pela palavra da verdade. Ou seja, pela disposição de Deus e não da nossa disposição. A regeneração se dá nesse aspecto. Então, até porque temos muitas disposições quando se trata de busca por experiências metafísicas, aquilo que se dá na esfera espiritual. Terceiro e último, a vontade soberana de Deus. Parte primeiro de Deus, essa disposição de regeneração, de novo nascimento, a vontade que todos os seres humanos alcancem a salvação primeiro. Depois da salvação vem o processo. E cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. A vontade perfeita de Deus se revela em seu plano pré-determinado, desejando que ninguém seja condenado eternamente. Como vemos mencionado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Agora, o que prevalece é a disposição das pessoas e a vontade permissiva de cada um para fazer escolhas. É o ser humano que decide se busca o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. A decisão, irmãos, de você, de mim, de você, nascermos de novo, passarmos por esse processo de regeneração, ela requer de nós a disposição de cada um de nós. É esse processo. E eu gostaria de agradecer aqui,